Olá, gente. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23. Nesse evangelho, nós vamos ver Jesus que fala em três momentos diferentes. Ora aos fariseus, depois a um grupo maior de discípulos, depois se refere somente aos 12. Ora, esses três momentos, Jesus tenta nos mostrar qual é o critério fundamental para um cristão, para alguém que se decide segui-lo, para viver a vida. Isto é, não basta ter regras morais para saber se eu estou de acordo ou não com o que a gente chama vontade de Deus. Não são as regras que saem, que vêm de fora e nos impõem um modo de vida que determina se alguém age da maneira correta. É claro que, assim como na estrada, a gente tem as balizas, temos os sinais de trânsito que nos indicam vá por ali, não vá por aqui. Se o sinal de trânsito te indica uma estrada perigosa e você corre o risco de entrar numa estrada perigosa quando tem uma mais fácil, você foi alertado, olha aqui, você pode se dar mal. Então, muitas vezes as regras morais têm essa função de serem balizas, mas é a consciência de cada um que decide correr o risco ou decide não correr esse risco e, ao mesmo tempo, optar pelo bem e optar pelo mal. É claro que quando chegamos à vida cotidiana, optar pelo bem e pelo mal é algo muito relativo, porque o que é mesmo bem e o que é mesmo mal, quando se está diante de duas opções possíveis, justas, honestas. Mas, nesta hora, descobrimos então que o critério de discernimento é o bem maior, embora nem sempre seja fácil discernir. E nessa divisão que pode surgir no coração de cada um, a lei moral a que Jesus nos convida a viver não é aquela que diz você tem que fazer isso, mas é aquela que diz o teu coração livre, que aprendeu a amar, vai escolher o bem por amor, por atração, poderíamos até dizer. Portanto, Jesus nos sugere que a bondade, a verdade moral dos gestos, dos atos de cada um, brota do interior. É do coração livre, de uma consciência livre, formada, bem formada, que podemos atribuir um valor moral aos nossos atos. Portanto, o Evangelho não nos autoriza a acusar ninguém de um erro, de um pecado grave, porque o coração só Deus conhece. Dali vem então aquela frase que Jesus nos diz, não é? Se você julga, se você condena o seu irmão, você também está se julgando, se condenando, porque está se colocando no lugar de Deus. E pode, afinal, ser julgado pelo mesmo motivo pelo qual você julga. Então, esse critério da liberdade nas questões morais nos invoca a necessidade de cada um de nós promover na sua própria consciência uma reta formação. Formar a própria consciência para o bem, para a verdade, para o amor. É isso que faz com que possamos fazer do nosso coração brotar aquilo que moralmente é bom. De maneira que Jesus vai dizer, não é o que entra que nos torna impuros, mas é o que sai. E ele faz uma lista, né? O evangelista Marcos nos propõe uma lista de coisas. E ele fala de assassinatos, adultérios, morte, coisas graves, e diz essa. Portanto, não é a lei que diz que essas coisas são más, mas é porque o teu coração, formado pelo bem e pelo amor, descobre que isso é um caminho não apenas perigoso, mas um caminho que te leva à morte. É um caminho mortal. E é nessa hora, então, que a gente pode pensar que a liberdade é quem decide, que define o valor ou o peso da culpa, e não o julgamento exterior que cada um de nós pode fazer. Claro que, do ponto de vista da justiça humana, esse julgamento é sempre exterior. Uma justiça humana não pode julgar cada um de nós pela intenção, mas pela objetividade do fato. Mas quando é Deus quem julga, Ele que conhece o coração, é que Ele pode realmente descobrir qual é a força moral de culpa que um ato pecaminoso pode haver. Isso é uma transformação imensa, meus irmãos. Imaginar que Jesus nos dá essa possibilidade de ser julgados apenas por Deus, porque só Ele conhece o interior. E nos convida, como irmãos, como membros de uma comunidade fraterna, a crescer no amor, a crescer na formação do coração, na formação das intenções de cada um, para que elas, sim, sejam capazes de gerar por dentro essa força de bondade, de fraternidade, de construção do bem comum. Isso nos previne tantas vezes de nos apegarmos às coisas que são externas mesmo, aos hábitos, às regras morais que muitas vezes vieram dos costumes familiares
e que nem sequer vieram realmente de um desejo de Deus de indicar um caminho. Situações que podem ser graves para uma pessoa podem ser menos graves para outras, porque se a regra é aquela que brota da intenção do coração e só Deus a conhece, nós só podemos colocar no nosso caminho as placas que indicam a direção. Mas a decisão e os riscos que cada um corre, só Deus pode realmente saber. Então, que esse evangelho de hoje nos ajude a crescer nessa compreensão do que é mesmo a vontade de Deus na minha vida. E buscando descobrir essas balizas do caminho, que são os 10 mandamentos, que são os conselhos cristãos, cada um possa ir formando o seu coração no bem e permitir que então essa liberdade de consciência nos faça escolher sempre o melhor caminho, o maior bem para nós e para todos que convivem conosco. Um grande abraço, que Deus os abençoe e que esse evangelho nos inspire a viver conforme a verdade, conforme o seu espírito, conforme a presença de Deus no coração de cada um. Um grande abraço.